disso que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. A princípio, é o texto que está em Filipenses, o capítulo é o 2. Filipenses, o capítulo é o 2. Filipenses, o capítulo é o 2. Depois alguém já me acha Isaías 53 e o verso 2. Vamos, amém? Filipenses, o capítulo 2. Vamos ganhar tempo e vamos direto o verso 2 e o versículo 5. Esse é o tema da nossa palavra, daquilo que nós vamos conversar nessa noite. Versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quem diz que essa palavra termina, que nós vamos achar um final para ela, é complicado. O sentimento que houve e que há em Cristo Jesus, nós temos motivo para falar a noite inteira, abrir leque para todos os lados, dizendo: de sorte que haja em vós, ou que haja em nós. Paulo está escrevendo aos irmãos filipenses, a igreja que está em Filipos. Ele está escrevendo, fazendo várias menções, várias colocações, mas aqui no capítulo 2, ele começa dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Logo, Paulo estava dizendo: Cristo Jesus é o vosso modelo. Cristo Jesus é o vosso modelo. Cristo é a vossa régua de medir, a quem vocês devem seguir, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Humanamente, Cristo seria a nossa régua? Eu acredito que não. Quem está com Isaías 53 e 2? Ninguém. 53 e 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Aí. Não tinha aparência nem formosura, olhando-mo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Olha só. A nossa vara de medir, que espiritualmente Cristo como Deus, está muito alto para nós. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas nós estamos falando, Isaías está falando de um Cristo, continua. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Olha aí. Nós temos uma régua, mas quando Isaías está falando de alguém que vai se fazer, Deus, mas vai se fazer verdadeiramente homem, acredito eu, que se ele entrasse aqui na igreja, alguém, quem sabe, e sentasse no lado, se tivesse um pouco mais de espaço, alguém talvez ia sentar um pouquinho mais para o lado. Aleluia. Isaías começa dizendo que é como uma raiz na terra seca. É tão feia. Como uma raiz na terra seca.
E como algum que viraram o rosto, não tinha parecer e não tinha formosura nenhuma. Mas este que Isaías está falando, este é o qual, pela qual deve ser a nossa régua de medir o nosso exemplo. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho. Eu começo a imaginar que alguém olha assim, mas esse homem é judiado, esse homem é complicado. Aleluia. E a Bíblia fala, Isaías fala que viraram o rosto, não quiseram estar perto. É como uma raiz de terra seca, mas ele está ainda de boca fechada, porque quando ele abre a sua boca, alguém vem dizendo, e os mais entendidos dizem, ninguém jamais falou como este homem. Palavras revestidas de poder, eu não consigo olhar, é como uma raiz de terra seca, mas quando abre a boca, os discípulos no caminho de Emaús, eles diziam, não lhe ardia porventura, não lhe ardia o coração, quando ele pelo caminho falava das coisas de Deus. Oh, aleluia! Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Cristo. E Paulo está dizendo, de sorte que haja em vós. Não importa se é preto, se é branco, se é bonito, se é feio, mas a sua palavra. A sua palavra é transformadora. Através da sua palavra, levanta o paralítico. Através da sua palavra. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus, Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o maior pregador. Ele foi e continua sendo. Ele prega com palavras, ele pregou com palavras, discursos, mas ele também pregou com a vida. Ele também pregou com as suas obras e com suas ações. E Paulo está dizendo, de sorte que haja em vós, igreja de Filipenses, igreja de Roca Salles, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E alguém pode dizer, pastor, mas essa régua de medida é muito alta. A régua que haja, que nós precisamos seguir, ela está muito alta. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus é alto demais. Agora Paulo é lindo nessa teologia que ele passa aos Filipenses. Ele passa uma coisa tão linda, tão bonita. Ele inicia, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Mas ele também diz o seguinte: sede, a régua está alta? Tá, então sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele abaixa um pouco a régua, começa, então imita a mim. Paulo
Paulo, mas tu foi o maior missionário, a régua está muito alta ainda então. Imita o Timóteo, imite o jovem Timóteo, que é meu filho. Mas a régua em Timóteo está muito alta, então imita Epafrodito, um homem doente que está quase morto, mas com coração. Ele deu vários exemplos a ser seguido, mas todos esses eram imitadores, aleluia, tinham o mesmo sentimento, independente da força, independente do status social, independente, se vocês olharem quando Paulo fala, Epafrodito estava quase morto, quase morrendo, mas eu quero que ele vai ter convosco. Mas não é só Jesus, então quer dizer que nós temos e podemos seguir exemplo tanto de Cristo, como de Paulo, como de Timóteo, como de Epafrodito, todos. E até se nós olharmos, uma formiga tem alguma coisa para nos ensinar. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Aleluia. E Cristo falou tanto, de sorte que haja em vós o meu sentimento, que haja eu ouvi em Cristo Jesus. Cristo falou tanto e teve tanta coisa para nos ensinar, que eu acredito assim, que só olhando, e aí eu não escrevi agora o meu versículo, olhai para mim e sejais salvos. Só olhando, mas ele não falou nada. Olhai para mim, Cristo sentado, e você olhar para Cristo, olhar para as atitudes de Cristo, olhai para mim e sejais salvos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo aconselha a imitar Jesus. Em 1 Coríntios 11 e 1: sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Glória a Deus. Efésios no capítulo 5 e verso 1: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. 1 Pedro no capítulo 1 e o verso 15: mas como é santo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que eu vi em Cristo Jesus. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo, toda a vossa maneira de viver. 16. E agora Pedro parafraseia Moisés no versículo 16, dizendo: portanto está escrito. Agora ele cita Moisés: sede santo, porque eu sou santo. Moisés em Levíticos no capítulo 11 e 45 ele fala sobre isso. Jesus também corrobora com essa situação. Em Mateus no capítulo 5 e 48: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Aleluia. Glória a Deus. Estamos em Santa Ceia. Glória a Deus. Agora, quais sentimentos que houve em Cristo Jesus, que havia em Cristo, que Paulo aconselha que haja em nós também? Eu fui tentar dar uma olhada, porque isso está na minha cabeça, mas eu sempre consegui fazer em um dia, mas hoje eu não consegui montar, porque eram inúmeros exemplos. Inúmeros. Mas eu começo, e aqui, para não fugir muito
eu começo a falar sobre a primeira. O primeiro, de sorte que haja em vós o mesmo. Qual o sentimento? O primeiro, de renúncia. O primeiro de renúncia. Ele pede renúncia. Mateus no capítulo 16 e verso 24. Então disse Jesus, é o próprio Jesus pedindo. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser, e aqui ele não está forçando, e aqui ele não está obrigando, não. Se alguém quiser vir após mim, renuncie, negue-se, pois, a si mesmo, aleluia, e tome sobre si a sua cruz e siga-me. É se quiser. E tem que saber que há uma cruz a ser carregada. Todos nós, enquanto estamos passando, vivendo por essa terra, até que Jesus não voltar, nós temos uma cruz a ser carregada. E Jesus está falando e dizendo assim: então renuncie se quiser, pois vir após mim. Renuncie em primeiro lugar a si mesmo. E aqui fala do ego, fala do eu. Aqui fala do eu posso, eu consigo, é do meu jeito. Não, mas Jesus fala, renuncie o eu. Para seguir Jesus, e se quiser vir após Jesus, Jesus não está obrigando ninguém. Ele fez a sua parte, morreu na cruz do Calvário, aleluia, abriu uma porta, e agora ele está a caminho. Se quiser vir após mim, sim, eu quero, mas renuncie primeiro. Larga tudo. Para cá é só com a cruz. Para cá é só com a cruz. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir é Jesus, seguir os passos de Jesus. Renúncia é o primeiro passo, é o primeiro que eu estou vendo aqui, que eu coloquei aqui alguns. O primeiro foi renúncia. Mateus no capítulo 10, o versículo 37. Olha, cada vez vai ficando. Primeiro ele diz: renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo e tome a cruz. Tá, a régua está numa altura que eu posso. Renuncie, pois, a si mesmo. Tá bom. Essa régua eu estou conseguindo, acho que vai dar. Agora a régua começa a subir no Mateus capítulo 10, verso 37. Quem ama pai ou mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho e a filha, mas quem é que não ama? Mais do que a mim, não é digno de mim. A régua começa assim. No versículo 38 diz: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E quantas desculpas nós achamos? E essa passagem, a régua de Jesus, ela começa a aumentar. No Mateus 1 ele diz: só nós, é fácil nós. E quantas vezes eu escuto desculpa. E tem gente que não é nem largar pai e mãe, não. Só eu tenho visita lá em casa. Eu tinha uma carne para fazer. Trocou Jesus por uma carne, por uma visita. Alguns colocam culpa no filho. E aí Deus tem que ter misericórdia para não vir na igreja.
Aí é o pai, é a mãe. E Jesus está dizendo, não é que nós não temos que amar. Temos que amar e honrar pai e mãe. Mas quem amar mais pai, mãe, filhos, parentes, amigos, churrasco, não é digno de mim. E Paulo está dizendo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. E nós estamos falando de renúncia, e Jesus está pedindo renúncia em Mateus. Inclusive, primeiro ele pede de nós mesmos, depois ele pede de pai e mãe. Mas essa régua está tão alta, ele está pedindo, mas ele não é hipócrita. Jesus não é hipócrita de pedir uma coisa que ele mesmo não fez. O versículo que segue, o 6 que nós estávamos lendo, nós lemos o 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Olha a renúncia. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, renunciou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O primeiro a renunciar foi Cristo. O primeiro a renunciar foi Cristo. Ele não é hipócrita de pedir que nós renunciamos sem Ele primeiro ter renunciado, e Ele renuncia. Sua soberania como Deus. E eu aqui quero aqui parafrasear. Há uma reunião no céu. Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão reunidos. Deus Pai fala, existe um projeto de salvação. O projeto está aqui. Eu vou criar a raça humana. O meu projeto está aqui. Eu vou criar a raça humana para nos adorar. Mas pela presciência eu já sei que eles vão se distanciar de mim. E nesse projeto eles vão se perder de mim. E não vão ter condições de se salvar sozinho. Precise que alguém vai lá. Ninguém mandou, porque a Bíblia diz: eu me entreguei. Jesus disse: eu vou. Eu vou. O Pai olha para Jesus, mas você vai ter que se despir dessa soberania. Tu vai ter que viver parecido com eles, como servo, como homem, como verdadeiramente homem. Eu vou. O primeiro a renunciar foi Jesus. O primeiro a renunciar foi Jesus. Eu desço. E o que mais? Como é que é, Pai? Vai ter que ter um plano de salvação, porque eles não vão compreender de imediato. Você vai ter que nascer de uma virgem, vai ter que viver como um homem, vai ter que sofrer como homem, vai ter que padecer como homem, vai ter que sofrer a mesma coisa que os homens. Eu vou. Mas vai ter que morrer como homem. Eu vou. Mas vai morrer, vai morrer. Mas vai ressuscitar. E quando ressuscitar, todo o poder foi me dado. Todo o poder foi me dado. Todo o poder foi me dado nos céus e também na terra. Glória a Deus. Esse é o meu projeto. Esse é o projeto. Vai ter que descer. Diz, não, mas eu vou. Renúncia. Se Jesus renunciou sendo Deus,
sendo Deus, porque é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sendo Deus, mas ele não teve, não, eu sou Deus, então vamos tirar no para o ímpar. Sendo Deus, ele não teve por usurpação, sendo igual ao Pai, disse, não, eu vou. Aleluia. E cumpriu o seu ministério aqui na face da terra, mas ele disse, mas não dá para ficar do mesmo jeito. Lá em Atos dos Apóstolos ele dizia assim, não dá para ficar do mesmo, não dá, mas eu estou indo, mas eu estou enviando um do mesmo modelo, eu estou enviando o Espírito Santo, e é Ele que está aqui nessa noite, ele, eu estou subindo, mas eu estou mandando, eu não posso mandar um anjo, porque o anjo é menor, eu vou mandar um do mesmo modelo, eu vou mandar um da mesma forma. Aleluia, aleluia. E esse Espírito Santo que te conforta, esse Espírito Santo que te enche de gozo, aleluia, aleluia. É o que vai te conduzir, ainda não está pronto. O projeto de Deus ainda não está pronto. Como é que conclui? Quando o Pai chama, para que onde nós estiver, estejais vós também. Esse é o desejo do Pai. Ainda não se cumpriu. Eu estou aguardando com ansiedade. Eu estou aguardando, e é isso que nós devemos aguardar com ansiedade. Mas enquanto estamos aguardando com ansiedade, Paulo está dizendo na sua carta a Filipenses, e para nós em Roca Salles, de sorte que haja na igreja de Roca Salles o mesmo sentimento, o mesmo, não é parecido, é o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Aleluia. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu olho para o sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo semelhante ao homem. E enquanto que eu escrevia esses tópicos, porque não conseguia escrever tudo, eu me lembrei do hino. Deixou o esplendor de sua glória, aleluia, saber do destino aqui, aleluia, estava só e ferido no Gólgota, aleluia, para dar a sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrela no céu.
esplendor, aleluia. Ele deixou o esplendor de sua glória, sabendo, porque o Pai estava avisando, o Pai estava falando: esse é o meu projeto, tu vai padecer, tu vai sofrer como homem. Ele disse: não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu parto. Eu vou deixar para outro, mas eu cito primeiro, segundo, e ali estava muito grande, é a compaixão. A compaixão, ela vem atrelada a uma palavra que hoje em dia é bem conhecida, eu esqueci de colocar aqui: empatia, colocar-se no lugar dele. E nos evangelhos, se nós começarmos a pesquisar, eu dei uma olhada, não só nos evangelhos, mas na Bíblia Sagrada, e não parou mais quando na Bíblia diz: e movendo-se de íntima compaixão, falando de Jesus. E movendo-se de íntima compaixão, e colocando-se no lugar, mais do que nunca, essa que eu vou deixar para outro, mas mais do que nunca a igreja precisa se colocar no lugar do outro. É cada um, é tanto eu, é tanto os meus, é tanto só para mim, mas seguindo o exemplo de Jesus, ele se colocava no lugar do outro. Compaixão, empatia. Eu vou montar só duas sobre essa compaixão, empatia, serviço. Também nos evangelhos nós vimos, e não só uma vez. Se não me foge da memória, era no sábado, quando Jesus entra as ovelhas. Era sábado? Eu não marquei aqui. Sábado era para descansar, mas Jesus foi aquele que sempre estava pronto para servir. É sábado, é domingo, não, mas ele estava pronto para servir. Ele está indo para a parte de Tiro e de Sidom para descansar na praia. Agora uma mulher ouve pelas redes sociais, no feed, que Jesus está passando. Ele mesmo no sábado, a mulher chega, ele atende. Serviço. A igreja de hoje precisa aprender a servir. Servir ao outro, servir ao próximo, mas em especial isso, servir na igreja, no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. Eu vou para a conclusão e depois eu faço essa. Servir no corpo de Cristo. E ainda Paulo vai dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. E aqui o mesmo sentimento. E qual o sentimento, pastor? O sentimento que eu vejo aqui, e eu posso enumerar ele aqui. Mateus, no capítulo número 18 e versículo 21. Sentimento de perdão. Perdão. Alguém achou Mateus 18 e 21? Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse:
não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Agora Pedro vem diante de Jesus e diz: olha, até quando? E nem fala, o meu irmão vai pecar contra mim e eu devo perdoar. Até 7. Só não digo 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Até 70 vezes 7, perdoa. Meus amados, mais do que nunca nós precisamos perdoar. Foi ministrada uma lição sobre o perdão. É coisa tão complicada que às vezes lares estão sendo destruídos porque não conseguem perdoar. Ele me magoou, é ele para lá e eu para cá. Eu até sirvo a Deus, mas ele lá e eu. Perdoa. Pedro está pedindo: até quando eu devo perdoar? E Jesus diz: perdoa. 7 não, até 70 vezes 7. Quando o teu irmão te ofendeu, eu não sei quem te ofendeu ou quem tu só, mas perdoa. Perdoa nessa noite, antes de tocar no pão, antes de tocar no cálice, perdoa. Ah, pastor, mas o senhor não sabe. Mas está muito alto, está muito. Não, mas o próprio Cristo, Ele não pede uma coisa a qual eu falei antes. Ele não é hipócrita para pedir perdão sem Ele mesmo ter perdoado. O versículo da ceia do 1 Coríntios, o capítulo é o 13. Nós iniciamos sempre no 23, às vezes um pouco antes. E na noite que foi traído. E na noite que foi traído. O que ele fez na noite que foi traído? E na noite que foi traído, compartilhou o pão. E na noite que foi traído, ele fez um banquete, uma festa, uma ceia, inclusive com aqueles pela qual ele foi traído. E na noite que foi traída, será que nós conseguimos, sabendo que olha, eu sei que o fulano consegue receber na tua casa e fazer uma janta bem boa? De sorte que haja em vós e que haja em nós o mesmo Senhor Cristo Jesus. Capaz que eu vou receber? Não. Ele toca a vida dele e eu toco a minha. E na noite que foi traído, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento de Jesus. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar. Na noite que eu fui traído, eu já estava sentado com raiva e matutando. Eu vou pegar, de alguma forma eu pego ele. Não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Mas na noite que foi traído, Jesus partiu o pão. E de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus. No Lucas, no capítulo 23, e aí vocês podem olhar por toda a crucificação. Lucas no 23 e 34, Jesus está falando. Jesus, porém, dizia, e aqui eu uso o negócio do Renato, dizia, o que é o verbo que fala? Dizia, está falando que fala repetidamente, não só uma vez. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa. Vem Judas e traz Jesus, mas Jesus dizia: Pai, perdoa. Vem os romanos e começam a açoitar Jesus. Jesus, Pai, perdoa.
Jesus, mas Jesus dizia: Pai, perdoa. Cravaram prego nas suas mãos e nos seus pés, e Jesus dizia: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Zombavam de Jesus, a lança transpassa pelo seu corpo, mas ele diz: Pai, perdoa. Aleluia, aleluia. Eu não sei o que fizeram para você. Eu não sei que jeito te feriram, mas eu sei o que fizeram para o meu Cristo. A Bíblia me diz o que fizeram para o meu Cristo, a ponto de na sua agonia verter gotas de sangue pelo seu corpo. Eu sei o que fizeram para o meu Cristo, e tudo que fizeram. Se Cristo pôde perdoar, perdoa, 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 perdoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças te damos, Senhor, porque tu és bom. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim, meus amados irmãos, eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui. Glória a Deus. Mas isso vai seguindo, e nós precisamos